Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira nós temos a presença do Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, ele é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, gentilmente vindo ao programa. Nós temos a presença também do Dr. André Luiz Monteiro Cardoso, presidente da Associação dos Médicos Veterinários da Costa da Mata Atlântica. E ao meu lado, nós temos a Isaíra Batista Kuhn, ela que é delegada da Regional Santos, do Conselho Regional de Veterinária, e também a Agar Costa Alexandrino de Pérez, delegada regional. Doutor Francisco, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Engraçado, né? Quando você fala em médico veterinário, só pensa em cachorro e gato, e não é verdade, né? Não é verdade. Acho que é uma profissão muito ampla, né? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui na Baixada Santista, como presidente do Conselho, falando um pouco da medicina veterinária. Realmente o que você fala é uma verdade. Nós não cuidamos só do cachorro, né? Nós cuidamos de todo o reino animal, né? Desde da fauna, né? Da nossa fauna que compõe os animais selvagens, até gôndolas de supermercado. Então o nosso campo ele é muito amplo. Saúde pública. Saúde pública, então, nem se fala, né? E hoje nós trabalhamos com prevenção. Quando se fala em medicina veterinária é preventiva, e a prevenção começa na educação, não só do profissional, como de todo o segmento da sociedade. Nós temos que preparar todo esse potencial que nós temos, que são os consumidores, né? Temos que nos preocupar com alimentos saudáveis, alimentos com qualidade, e essa é uma responsabilidade da medicina veterinária. Nós tivemos um caso essa semana em São Paulo, de um grande hotel, Sim. Que foi, inclusive, prender o chefe de cozinha e a nutricionista por armazenar alimentos fora da validade. Exatamente. Um hotel que a diária supera os R$1.000. Exatamente. E ontem outro hotel também, né? Outro hotel, outro gerente também foi penalizado em razão de estocar produtos com data de vencimento já ultrapassada. Isso é um risco muito grande à saúde pública, né? Porque são alimentos que podem levar ao consumidor algum risco de saúde. É uma missão que a polícia está fazendo, a vigilância vem atuando, e a gente quer parabenizar. Mas qual é a relação da né? vigilância sanitária com o médico veterinário, doutor? É uma integração muito grande, porque é a continuação do segmento nosso. Quer dizer, é o comércio, né? Aquilo que é o varejista, são as lojas que se propõem a comercializar esses produtos. E a gente quer até parabenizar essa equipe, porque não é só se preocupar pelo abate, pela formulação do produto, é depois a saída dos frigoríficos até o consumo, né? Então é uma cadeia que ela é muito importante, que tem essa integração, porque um desvio numa cadeia dessa eu posso prejudicar o produto. Como é que surgiu a ideia? Qual é a origem da medicina veterinária? A medicina veterinária, a origem dela, inclusive 2011, é o ano internacional. Por incrível que pareça, o idealizador da medicina veterinária não era médico, nem era veterinário, era um senhor, né, francês da cidade de Lyon, chamado Claude Bogelard. Ele era um apreciador da equinocultura, e depois ele fez direito. E ele era muito amigo de um ministro das finanças do rei Luís XV, em 1761. E naquela época surgia na Europa alguma epidemia de algumas doenças consideradas zoonoses. E ele queria estudar o animal, porque ele gostava muito de equitação, né, no cavalo. E ele achava a musculatura do cavalo muito interessante e muito semelhante ao homem. Então ele propôs a esse amigo dele, que era ministro do Luís XV, né, e ele queria estudar o animal. E aí ele pediu que colocasse à disposição dele 15 médicos humanos
para estudar a anatomia do cavalo. E isso foi feito, o primeiro tratado de anatomia comparada entre o animal e o homem é dele, a origem dele. Feito isso, ele propôs ao amigo, né, que era esse ministro, a criação da primeira faculdade, que foi criada no dia 4 de outubro de 1761 por um decreto imperial. A partir daí, foram formando alguns veterinários. Ele propôs a segunda veterinária, a segunda faculdade, que é em Maison d'Alfort. A primeira em Lyon, a segunda em Maison d'Alfort. A Europa inteira, vendo a relevância do ensino da veterinária, que tratava de prevenção de doenças, que eram algumas zoonoses, começou a pipocar na Europa toda. Encerrou-se o século, naquela época, com 17 faculdades. Olha só. Né? E hoje só São Paulo tem 48. Só São Paulo? Só São Paulo. Qual é a qualidade do ensino, professor? O senhor acha que atende às necessidades ou poderia ser melhor? Eu acho que poderia ser melhor. A gente que tem visitado algumas faculdades, o foco está sendo muito direcionado a PET e a gente está esquecendo um segmento muito importante que é a alimentação. Né? Produtos de origem animal, né? Qualidade, a genética, as raças em si como um todo, né? Então o ensino precisa melhorar. O ensino tem que... E aí, tanto que o Conselho tem uma comissão de ensino e pesquisa, nós estamos reunindo os coordenadores dos cursos de veterinária para ver a grade curricular, colocar ela dentro da realidade hoje, que o mercado, o mundo avança e nós não podemos ficar para trás, nós temos que seguir esse avanço do mundo, né? Essa integração como se tem hoje. E agora no dia 1 e 2, nós estamos convidando todos os coordenadores de curso de veterinária para uma reunião em São Paulo, para a gente fechar o ano exatamente com relação ao ensino da veterinária no estado de São Paulo. A gente não tem nenhuma ingerência junto ao Ministério da Educação, mas num trabalho dos conselhos com o Conselho Federal, a gente está tentando chegar lá, para que uma criação de uma faculdade de veterinário, o Conselho seja ouvido. Lógico. Fundamental, né? É fundamental. Então, quem são os professores? Até para analisar o currículo. O currículo, ver a estrutura. A grade. Né, ver a grade, ver a estrutura. Não é só o hospital veterinário. E poder dar, né, dar palpite. Sim, dar palpite. Não é? Dentro da realidade. Lógico. Né, dentro do mercado atual. Porque você tem uma estrutura de ensino, e na veterinária, eu vou precisar de uma fazenda, eu vou precisar de um biotério, eu vou precisar de um campo de experimentação, eu vou precisar de visitar alguns frigoríficos, algumas indústrias, porque isso faz parte do contexto da veterinária. Lógico. E a responsabilidade pelo alimento de origem animal na mesa do consumidor é nossa. Muito bom. Nós temos a participação também do André Luiz. André, boa tarde, obrigado por vir ao programa. A Baixada Santista, então, conta com uma associação, engloba os 9 municípios. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Augusto, obrigado pelo convite, poder falar um pouco da nossa associação aqui para vocês aqui. A Associação dos Médicos Veterinários da Costa da Mata Atlântica é uma entidade representativa de médicos veterinários. Ela engloba os 9 municípios da Baixada Santista, da região metropolitana da Baixada, de Bertioga até Itaém. E sua função primordial é, dentro do que até o Dr. Francisco comentou, trazer atualização para o médico veterinário. As faculdades hoje, elas formam profissionais generalistas, tem que ser assim, e cabe depois do profissional ele se atualizar constantemente. A medicina veterinária é uma profissão que ela tem evoluído muito rapidamente, toda a tecnologia envolvida, não só a área de clínica de pequenos animais, mas vigilância sanitária, zoonoses, inspeção de alimento, todas essas áreas, elas têm desenvolvido muito rapidamente e cabe à associação trazer atualização, trazer confraternização para os colegas, representar esses colegas junto aos órgãos representativos da prefeitura, junto ao Conselho Regional, ao Conselho Federal e onde for necessário. Prestar assessoria. Assessoria. E nós temos a presença da Agar e também da Isaíra, que são delegadas
da Regional Santos. Não é isso, Isaíra? Tudo bem? Conselho Regional de Em casa está tudo bem? Quantos cachorros, Isaíra? Por enquanto, um. Eu posso falar à vontade com a Isaíra? Que a Isaíra é uma grande amiga, viu, doutor Francisco? Não vai dar uma geral isso. Então a gente está mais acostumado. Eu vejo a Isaíra quase todo dia, né, Isaíra? Sua mãe eu vejo mais. Minha mãe você vê mais. Tá tudo bem? Tudo bem. É importante a representatividade, não é sempre importante. Eu estava ouvindo o doutor Francisco falar, o André falar. Nós temos um problema na nossa região muito grande, que me parece que eu vejo poucos profissionais darem a devida atenção, que é a proliferação de pombos. Talvez até em razão de sermos um corredor de exportação de grãos, não é? Eu não sei se vocês acabam debatendo esse problema quando se encontram, Isaíra. Sério. Existem trabalhos já publicados, instalados. Eu não participei de nenhum, mas tenho conhecimento na área portuária, tem alguns trabalhos sendo feitos. Agora, responder por eles, eu não estou atualizada. Há uma necessidade de se discutir esse problema. É um problema muito sério devido às zoonoses, inclusive. Eu, quando falo de pombos, eu me lembro, não é? Eu sou bem mais novo que o senhor, viu? Parece. Mas o senhor ia na Biquinha, em São Vicente, que tinha aqueles pombos, lembra disso? O senhor deve ter, algum momento deve ter vindo ali a Biquinha e tinha aquela pombarada toda, hoje não tem mais, tem muito pouco. Mas interessante, você vai ali na Avenida Portuária, não é? Em outros pontos da cidade, a proliferação de pombos é uma coisa impressionante. É perigoso? É perigoso. Tem uma zoonose que ela é fatal, né? A psitacose. E veja bem, a própria comunidade ajuda a multiplicar o pombo. Então a gente tem que chegar na população, não dar o alimento ao pombo. Vamos tentar controlar, vamos reduzir essa população. Tem gente que gosta de dar. Né? Joga um milhozinho, joga um pão. É perigoso, então. De pão. É perigoso. Eu acho que a gente chama o rato de asa, né? É verdade. O pombo é um rato de asa. É verdade. Então ele não tem local, ele se coloca em qualquer... Tem uma história que se pintar de amarelo ouro, eles não... Você já ouviu isso? É verdade. Tem um prédio no Centro Histórico de Santos, do Mário Raposo Dantas, que ele pintou, a justificativa por ele ter pintado o prédio de amarelo é que não atrai o pombo. Que não atrai o pombo. Já ouviu esse tipo de... Já talvez pela cor, pelo reflexo da cor. Não sei se tem embasamento científico. Não tem um embasamento científico, né? mas o pessoal comenta essa e um outro problema que nós temos na região, não sei, eu me recordo, eu vi essas imagens, me deixaram impressionado. Há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, tinha uma briga jurídica ali no TPS, no Terminal de Pesca de Santos, e aonde desembarcava o pescado. E ali tinha uma briga lá de governo do estado, governo federal, aquelas confusões, né, que a gente já está acostumado, e tinha um problema grave, que era os pombos, que não tinha uma cobertura adequada. Eu até fiz um programa na época preocupado, porque o pescado vem, né? Hoje eu não quero dizer porque eu não tenho acompanhado lá. Agora nós também temos aqui a movimentação de peixes, né? Bastante grande. E qual é a preocupação do Conselho em estar administrando para que isso seja sempre acompanhado de segurança a quem vai consumir? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, também gostaria de agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui presente. E lembrando que hoje nós temos um ministério que cuida da parte da pesca, que é o Ministério da Pesca e da Agricultura, que antes não havia uma distinção. Toda a parte de pesca ela ficava abrigada no Ministério da Agricultura. E hoje não, hoje nós temos um ministério para cuidar somente da... E ele tem dado a devida atenção? E o que acontece é que é um ministério novo, que também ele está se estruturando e está, então, trabalhando em conjunto, em parceria